Olá a todos, um bom dia. Hoje mais uma live e eu vou dizer para vocês que eu não sei qual das lives qual das lives que eu gosto mais, se é de segunda, se é de quarta ou de sexta. Quarta eu amo porque é o livro do efeito da sombra, né? Por enquanto. Sexta porque sempre tem algum convidado e eu aprendo sempre muito. E segunda porque eu não sou Garfield, eu amo segunda-feira. Deixa eu escrever o assunto. Ancestralidade do feminino. E hoje eu tinha tentado fazer uma live há umas 2 ou 3 semanas atrás com o Sérgio. E aí ele tava viajando e a internet dele ficou muito ruim. E aí terminou a live e eu mandei um WhatsApp pra ele. Eu disse, Sérgio, nós vamos ter que fazer outra, porque infelizmente a qualidade da live ficou muito baixa e o assunto é muito importante, né? Então, o que acontece? Assim como eu, o Sérgio tá atendendo muitas mulheres que sofreram abuso na sua infância. Gente, eu não sei se fica melhor assim ou assim. Um dia eu vou aprender a usar essa luzinha. E o que acontece? Assim como eu, ele também foi verificar com a terapeuta dele se era algo pra mudar nele, né? Assim como eu. Disse, tem algo em mim que eu preciso dar uma olhada pra eu estar atendendo tantas mulheres que sofreram abuso na sua infância. E o que acontece? Disse que não. É um processo que todas as mulheres estão buscando. Bom dia, Mara! É um processo que todas as mulheres estão buscando realmente limpar essa história. Chega de sofrer. Chega de carregar essas dores. Sim, aconteceu, mas eu não quero mais sofrer. Então tá acontecendo essa grande transformação de muitas mulheres de olhar para essa história e realmente tentar ser feliz, tentar ser plena, não importa o que tenha acontecido no passado. E o Sérgio, ele é meu professor de constelação familiar, ele é uma pessoa que tem um conhecimento fantástico, assim, tem muitos cursos, é reikiano e quando ele conseguir entrar, ele vai se apresentando. E aí o que acontece? É muito bom a gente poder dividir conhecimento com outras pessoas. Isso agrega não só para mim que estou fazendo a live, que consigo absorver um pouco do conhecimento dele, mas para as pessoas que me seguem também. Então, assim, tem uma coisa que eu prezo muito. O meu conhecimento, aquilo que eu sei, eu faço questão de dividir com as outras pessoas. Eu faço questão de que as pessoas consigam saber daquilo que eu li, saber, porque assim, mesmo que vocês leiam o que eu li ou estudem o que eu estudei, que nem é muito assim, a compreensão é diferente e isso é fantástico. Isso torna a gente mais completas, né? A gente consegue trazer mais informações de forma diferente para todo mundo. E o Sérgio é uma pessoa maravilhosa, assim, trabalha muito. É um cara que decidiu trabalhar com as constelações, mas não só em Novo Hamburgo, que ele mora em Novo Hamburgo, mas ele faz as constelações em Porto Alegre, no interior. Se eu não me engano, ele já foi para Floripa também, para Santa Catarina. Então é um cara que decidiu espalhar o conhecimento dele em diferentes lugares, assim. Isso é muito legal. Então, assim, lembrando, né, que a nossa história, por exemplo, por mais que nessa vida que a gente tá agora, a gente não tenha sofrido nenhum abuso, seja psicológico, seja físico, seja, né, o que for, com certeza absoluta nossas ancestrais sofreram. Com certeza absoluta, porque a nossa ancestralidade, ela é muito longa, né? Então, as mulheres sofreram abusos, as mulheres sofreram abandonos. Para hoje nós, mulheres, estarmos aqui, né? Para hoje, bom dia, Jana. Para hoje nós poder estar aqui exercendo o nosso trabalho, exercendo a nossa profissão como mãe, como mulher, o que for que a gente está fazendo no momento. E quando a gente fala dessa ancestralidade do feminino, quando a gente fala de tudo isso, a gente está trazendo todas as dores para transformar essas dores em potencial para nós.
para compreender que tudo aquilo sim foi necessário, precisou acontecer, mas que hoje a gente está aqui, que hoje a gente está aqui viva, que hoje a gente está aqui fazendo as nossas tarefas. E tudo isso tem que ser olhado de uma forma carinhosa. A gente tem uma questão que eu costumo dizer para quem também está em atendimento, que a gente foi ensinado a sofrência, né? Ai, porque a vida é dura, porque nada é vem fácil. Vocês acham que dinheiro nasce em árvore? Então foi imposto na nossa cabeça que as coisas só são corretas se for através do sofrimento e através da dor. Ó, o Sérgio chegou. Então, o que que acontece? Mesmo que a gente tenha muitas coisas boas à nossa volta, ao nosso redor e acontecendo com a gente não consegue dar valor para essas situações, porque foi nos ensinado que tem que olhar pela dor. Foi nos ensinado que a gente tem que olhar pelo sofrimento, né? Então, vamos esperar só o Sérgio solicitar para fazer a live junto. Deixa eu ver se eu aprendi a fazer isso aqui. Para aí. Acho que eu aprendi. Acho que eu sei fazer certo. Então é essa história, sabe? Bom dia! Bom dia, Patrícia Tedesco. Bom Sim, meu querido dia. professor. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo Tudo bem, certo aí? ansiosa pelo dia de hoje. Olha com Olha quem olha com só! quem eu tô aqui, ó. Gente, Olha me só. arrepiei toda. Que Olha legal. com quem eu tô. Quase dormi com ela. Mas não precisa, Cuidado! né? É, não precisa, né? Então, Que como não legal. precisava, eu deixei ela aqui no consultório. E agora de manhã coloquei em cima da minha mesa já com a musiquinha para ficar ancorando aqui sobre o Isso. que sobre a proposta de hoje, né? Falarmos disso aqui, Sim, né? Falarmos de gestar. Tá? Como vai falar de feminino sem falar em gestar, né? Já que a grande diferença entre o masculino e o feminino é justamente isso. É a capacidade de gestar. Isso que é nos verdade. transforma como humanos em diferentes. Humanos, né? Vou dizer Sim, de novo. Como humanos, essa é a nossa diferença. é. Como É verdade. divinos, aí não. Aí não tem Ah, não, diferença. não, não tem diferença. Não, como divinos não tem diferença. Vou deixar ela aqui do ladinho. Ah, Ai, que legal. ela não fica. Quem está nos ouvindo, Mas dá pra ver, Sérgio. Ela cai dá para aí? ver? Dá. Ela cai, não fica quietinha. Peraí, deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Não tem, mas tudo bem. Quem está chegando aí não sabe o que eu tenho na mão. Essa aqui é a deusa Gaia gestando Pachamama. E E na explica o que que é verdade, Pachamama para as pessoas, Sérgio. sim, mas que na verdade eu já li o contrário também, que é deusa Pachamama gestando Gaia, tá? Ai, Então qualquer fantástico. um dos dois está certo. Tudo está certo, tá? Quem é a Pachamama é o princípio feminino através das filosofias mais tribais, tá? E Gaia seria o universo. Então, esta aqui seria o universo gestando a planeta Terra. Ou Pachamama, a grande criadora, a grande energia feminina do mundo, do universo, gestando Gaia, o nosso planeta. Planeta Terra. Tá? Então, de onde é que vem? Do feminino. Tá? E eu tenho uma alegria também de mostrar para vocês aí, quem está aqui comigo, Olha professor, só, gente. professor Edson, ele veio de Umuarama, no Paraná, para dar aula esse final de semana, um módulo de saúde sistêmica, onde a gente vai envolver medicina tradicional, porque ele é médico também,
A gente vai envolver medicina germânica, medicina oriental e constelação familiar. E aprender junto com vocês. E ele veio aprender junto com a gente, né? Querido. Ele acabou de me dizer aqui, ele veio aprender junto com a gente. Então imagina, ele trouxe para cá 5 medicinas diferentes e ele quer aprender aqui, né? Quem é que vai aprender? Isso é muito legal, muito legal. Pode deixar. Então, Paty, que bacana a gente estar de novo. Acho que hoje não vamos ter problemas com a transmissão, né? Já que a última vez foi uma peregrinação na cidade, andando de um lado para o outro. Mas hoje vai dar tudo certo. Aqui, a gente está mais tranquilo. Com certeza. Então... A live, vamos se apresentar, Sérgio. Sabe que geminiana, Paty, assim, ó, e já vai entrando no assunto. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou a Paty Tedesco, eu sou terapeuta, eu trabalho com mesa radiônica, cone chinês, radiestesia, reiki e florais. Eu devo estar esquecendo de alguma coisa, tá? Mas é por aí. E o Sérgio, eu fiz o ano passado inteiro constelação familiar em grupo nas quintas-feiras, que ainda não tinha pandemia. E acabei optando por não participar do grupo de aula, do curso de constelação este ano, né? Que tá finalizando aí em janeiro, fevereiro, acho que março, né? Março eles terminam. E então, assim, o Sérgio vai ser eternamente meu professor, mesmo eu não sendo aluna dele, porque é uma pessoa que tem muito, muito a ensinar, sempre, assim. Isso é muito legal. Pode se apresentar, Sérgio. Então, o Sérgio... Quem é o Sérgio, né? O Sérgio é aqui uma pessoa que está caminhando nessa vida, nessa caminhada, tentando melhorar a sua própria caminhada. Uhum. Então, muitas coisas que eu posso trazer para vocês aqui são coisas que fizeram sentido para mim também. E o que eu achei importante ser repartido. Tá? Nessa caminhada de autoconhecimento, nessa proposta de poder formar outras pessoas, de poder ser professor dentro dessa área terapêutica que muda tanto a vida das pessoas. O professor, o terapeuta, ele passa por uma mudança muito grande. Sim. Então, e é sempre uma constante mudança. É um constante, sempre, né? Era exatamente o que eu ia dizer, é constante. A cada atendimento, tu se dá conta de algo que tu tem que estudar mais ou que tu tem que mudar, né? Às vezes eu lembro muito de uma frase que a nossa ex-presidente falou, a Dilma Rousseff, que quando a meta termina, a gente dobra a meta. E aqui, naquele momento, todo mundo riu da frase, mas às vezes na vida da gente faz todo sentido, porque tu tem uma meta para concluir, quando tu chega no final do ano, tu concluiu a meta, tu olha para trás e tu olha para frente, tu vê que aquilo não era nada. Não. E que tem muito mais pela frente para te conseguir passar e transbordar. Né? Então é isso aí, o Sérgio é isso aí, é um caminhante desse planeta, um caminhante desse mundo, que gosta de ler, que gosta de adquirir conhecimento. E para que a gente aprenda de verdade, não é quando a gente lê, né? E sim quando a gente consegue colocar para frente isso, quando consegue... Usar em si, né? Tu só consegue ensinar se tu usou em si. Se tu não praticou... É isso aí. É isso aí. Tá? E a proposta, né? Que a Paty trouxe já em outro momento, que era nós falarmos de feminino, foi bem interessante e como chegou isso, né? Porque, de repente, eu estava sentado na minha mesa, no consultório, e eu estava avaliando a quantidade de pessoas que tinha atendido naquela semana, ou atendido no mês, e aí comecei a separar por assuntos de atendimento, né? Por questões de atendimento. E eu não faço isso, não tenho esse costume. Às vezes, alguns atendimentos que mexem um pouco mais comigo, eu escrevo sobre isso. Mas não tenho o costume de fazer essa análise total. E aí eu percebi que nessa análise que eu estava fazendo,
eu estava com muitos atendimentos a mulheres, e nesses atendimentos a mulheres veio muito à tona o feminino, veio muito à tona os abusos, veio muito à tona uma sexualidade reprimida, e não necessariamente tenha sido isso que foi a procura, né? Não, Ninguém sentou no exato. consultório e disse, eu vim aqui para ter uma consulta, para fazer uma constelação, porque eu estou com uma sexualidade reprimida. Não, não é Não, assim, né? Eu vim aqui porque eu estou me sentindo agredida no meu feminino. Não é isso, né? A solução para aquele problema que a pessoa trouxe passava por um olhar maior para o seu próprio feminino, um olhar maior e uma aceitação maior para a sexualidade, para os seus antepassados, para a vida que veio antes, através de sua família, suas ascendentes. E isso me gerou uma pergunta interna. Por que é que eu, homem, estava atendendo tantas mulheres com este propósito, com este problema? E justamente quando surgiu a dúvida em mim, e não uma dúvida, mas uma indagação, né? Dois dias depois, na mesma semana, Paty, tu me chamou, vamos fazer uma live? Vamos fazer uma live. Tô dentro. O que a gente vai falar? E eu disse para ti, não sei, o que tu acha? O que teu pessoal tá querendo ouvir? E aí o que tu falou para mim? Quem sabe a gente fala de feminino. E foi exatamente assim, porque eu até fiquei encabulada, porque como o Sérgio trabalha muito, é muito difícil eu conseguir falar com ele. Então, assim, ele demora quase 7 dias para te responder, tá? Então, quem ele responde na hora, se Ai, que sinta malvada! Não é 7 elogiada. dias. Tá, mentira, 3. Mas assim, ó, quando ele me perguntou, e eu falo muito, o Sérgio também fala, mas ele é mais organizado que eu. Ele, assim, eu falei pra ele, Sérgio, olha só, tá acontecendo, eu tô tendo muito. E eu me senti encabulada em falar sobre isso, porque eu sou a mulher, eu sou o feminino, não em dor em mim agora, neste momento, mas eu represento a dor do feminino. E eu me senti muito encabulada em dizer, Sérgio, mas falei, eu tô atendendo muitas mulheres que sofreram abuso na sua infância. A gente tem como falar algo sobre isso? E aí ele me falou exatamente o que ele acabou de dizer, assim, deu, gente, a sintonia, não importa quanto tempo que eu não falo com ele, é o sistema trabalhando com quem tá trabalhando, né? Então, eu sinto uma necessidade muito grande de quando fala em feminino e fala em ancestralidade, a gente ir um pouquinho mais para trás. Isso. Ancestralidade não é a nossa mãe, não é nosso pai. Pai e mãe é pai e mãe, não são ancestrais. A partir do avô, da avó, nós estamos falando dos nossos ascendentes ancestrais. Mas eu quero ir um pouquinho mais longe, uma avó um pouquinho mais longe. Porque se a gente vai falar de feminino, e a gente quer falar de um feminino mais equilibrado, num momento onde as mulheres tinham a verdadeira importância diante do seu feminino no mundo, a gente precisa ir a mais ou menos 5.000 anos atrás. Tá? Antes das grandes religiões do mundo, principalmente do mundo ocidental. O mundo oriental trata tudo isso de uma forma um pouquinho diferente. E a gente vive aqui no Ocidente. Então, muitas vezes, algumas técnicas lá do Oriente, nós trazemos para cá, mas precisamos adaptar, porque nós somos pessoas diferentes do povo do Oriente. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual a função do feminino no mundo? Como era tratado isso há 5.000 anos atrás? Um momento de equilíbrio, né? Onde não existia um matriarcado, que também já existiu. Também existiu, gente. Existiu há mais ou menos 4.000 anos atrás, lá nos Sumérios, na Península Ibérica. Existia mulheres dominando tudo, onde a deusa
era a Afrodite. grande criação, Afrodite, grande criação, e as mulheres tinham o domínio sobre o masculino. Nós vivemos hoje um momento diferente, o momento do patriarcado, onde a energia do masculino e a função do masculino tem predominância em cima da função do feminino. E que num movimento muito bom e muito gostoso que aconteceu nos anos 60 nos Estados Unidos, as mulheres procuraram o seu lugar. O seu lugar de honra nesse planeta. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu mesmo reproduzia essa frase. Vocês, mulheres que querem direitos iguais, são obrigadas a ter os deveres iguais. Eu mesmo repeti isso. E hoje essa frase está embutida na cabeça de todo mundo. Homens e mulheres. Porém, a função do feminino não pode ser igual à do masculino. A mulher não pode ter a mesma função do homem, senão não tem sentido existir nesse planeta homem e mulher. Nós somos diferentes. E por energia, por Corpo aptidão físico. biológica, e isso, corpo físico biológico, nos dá funções diferentes. Por alma, temos funções diferentes. Por energia, temos funções diferentes. Por tudo que faz movimentar e ter vida, nós temos funções diferentes. Então não pode ser igual. Não pode ter as mesmas, para ter os mesmos direitos, ter as mesmas obrigações. Não Direitos sim, obrigações não, né? Direito sim. Mas houve na minha opinião, e de muitas pessoas também, houve uma deturpação, certa confusão. Não é bem uma deturpação, mas uma certa confusão. Porque quando se pediu direitos iguais, não era totalmente direitos iguais. Era direito de ser mulher. Quem quisesse ser. Isso, direito de ser mulher e direito de poder trazer para fora aquilo que é o seu sagrado. Mas não aconteceu bem assim. E a gente sabe disso hoje. Por que o mundo hoje tem tantas doenças? Por que as mulheres hoje precisam sofrer tanto de câncer de mama? Por que a medicina diz para todo mundo, quando chega nos 40 anos, faça o exame de mama? Você pode ter câncer de mama. Por que os homens chegam nos 40 e têm que fazer exame de próstata? Porque é eminente que você tenha câncer de próstata. O que é o problema nas mamas, trompa, ovário e útero? O que é isso? É a negação do feminino. Negação do feminino. O que é homens com problema de próstata? Negação do masculino. Agressão no seu masculino sagrado. Exato. Agressão. Não chega a ser uma negação, né? É algo que foi cortado, ligado, não é negado no sentido, eu não quero ser mulher. Isso não é relacionado à homossexualidade, entendam, tá? Não é relacionado à homossexualidade. Não. É relacionado à tua estrutura biológica. Aquela estrutura que tu tem. Algo foi agredido no teu mental ou na tua estrutura de ancestralidade que hoje tu tem algo que te patologicamente te agride em órgãos que são representação do teu feminino e representação do teu masculino. Porque o que é que tem dentro do nosso corpo, o que é que tem dentro do meu corpo que me faz ser homem? Não é o meu pênis. Não. É a minha próstata, que produz hormônio masculino. Que organiza toda a energia do yang dentro de mim. E o que é nas mulheres que fazem ela ser feminina? Não é ter uma vagina, é ter útero, é ter ovário, é ter a produção dos hormônios do feminino. Né? Os órgãos responsáveis pela produção do hormônio feminino estarem em equilíbrio. Porque assim a produção dos hormônios masculinos também podem estar em desequilíbrio, né? Sim, exatamente. Então, esse desequilíbrio que habita
homens e mulheres, no emocional, no sentimental. Tá? Para onde é que vai esse desequilíbrio? Vai para o órgão do nosso corpo, representante daquela sensação que estamos vivendo. Então, se a mulher se sente agredida no seu feminino sagrado, ela não precisa nem saber disso. Não. Ela não precisa nem saber o que é sagrado, o que é feminino sagrado, o que é ser mulher. Não precisa saber nada disso. Nada. Porque todos nós temos uma programação primária. Todos somos biologicamente iguais. Iguais a todos nós, humanos, mamíferos, somos muito parecidos com os animais mamíferos. Muito parecidos. E isso é programação biológica. Né? A biologia faz isso com a gente. Então, essa emoção e esse sentimento que aperta, que comprime, que entristece, ele agride o órgão, se ele estiver relacionado ao feminino, nas mulheres, e ao masculino nos homens, vai diretamente agredir ao órgão que produz o hormônio masculino, o hormônio feminino. E aí adoece. Por que adoece? Porque ele precisa fazer um trabalho muito grande, muito forte, para poder viver, fazer o trabalho dele, sem aquela carga emocional que está envolvendo. E isso produz que por muito tempo, com essa carga de peso por muito tempo, ele acaba realmente, um dia, caindo. Se sentindo tão mal que ele aflocha as suas defesas e aí ele é atacado por bactérias, por invasores externos e internos também. Chega um momento que o próprio corpo já não sabe mais como é que ele vai reparar o dano e a reparação acaba virando o problema. E entendam que quando o Sérgio fala sobre isso, não significa que seja só eu a Paty ou só ele o Sérgio. Porque existe a representação de uma história. Então, tu pode estar carregando todas essas dores que não é só tua. Não sei se quer... Sim, se a gente fala de feminino, a gente, em muitos trabalhos que eu já fiz, eu observei que a mãe era livre, que a avó era livre, que a bisavó estava livre, que passaram por aqui de uma forma mais tranquila. Então, o que é que aquela pessoa estava honrando quando tinha um tumor, quando tinha uma endometriose muito, muito forte? Onde estava essa honra? E muitas vezes nos trabalhos das constelações a gente foi há 500 anos atrás. Porque essa memória dos nossos ancestrais antigos, não importa o tempo. Não. O campo de memória, ele não se perde ao longo do tempo. A força não diminui. O campo de memória, uma vez aberto, nunca deixa de existir. A energia diminui, mas o campo de memória nunca. Então, tudo que nós... muitas coisas que acontecem hoje com a gente, ou muitas coisas que, às vezes, alguma memória que vem, ou alguma aptidão, inclusive de trabalho, que a gente não sabe de onde é que veio, e que não lembramos de ninguém na nossa família que tinha situação assim, é muito mais antiga, muito para trás. E por que a proposta a primeira fala que eu trouxe hoje, era da gente ir muito lá atrás? A gente ir lá há 5.000 anos atrás para observarmos como era naquela época, como o mundo era mais equilibrado, de uma forma diferente. Por que essa proposta? Porque se o campo de memórias não diminui nunca a sua força, então tudo isso está dentro da gente. Toda essa memória está aqui, ela existe em nós. E a gente pode ativar ela a qualquer momento. Como era isso visto há esse tempo atrás todo? Naquele momento, a grande parte dos habitantes da Europa e até mesmo todas as nossas sociedades tribais das Américas, eles tinham um entendimento que para o solo nos dar comida através de um plantio, de um período já mais agricultura, já existia agricultura, precisava honrar o solo, precisava honrar a mãe, o feminino, que é capaz de produzir e procriar. Então, quando a gente planta uma semente na terra, é a mesma coisa de que a geração de uma vida humana no útero.
Ou não totalmente a mesma coisa, mas semelhante. Para os povos muito antigos, antes das grandes religiões, isso era prosperidade, isso era vida, isso era poder continuar vivendo. Então, quem era o grande representante deste feminino aqui na Terra? Quem representava a natureza, quem representava essa criação e procriação? A própria mulher. Então, o que o masculino da época fazia? Entendia que para receber da natureza algo de bom e uma colheita fértil e que a sua vida seja abundante, ele precisava cuidar da mulher, da representatividade da natureza fértil, viva no planeta. E assim se agia dessa forma. Não existia uma função propriamente do masculino e uma função propriamente do feminino. O homem daquela época, quando entrava para dentro de casa, fazia toda a função do feminino junto com a mulher. Isso são os celtas que tu tinha comentado, né, Sérgio? Os povos originários dos celtas, eles faziam desta forma. A filosofia celta, que ela envolve muitos povos. Isso não é religião. Isso é uma filosofia de vida. Num tempo que não existia religião. Um tempo que se adorava, sim, a deusa e não o Deus. Então, veja uma diferença, né? A deusa. Então, esse masculino protegia este feminino. Esse masculino cultuava este feminino. Ele servia. O Yin Yang fala o quê? Se o masculino serve ao feminino, o feminino segue ao masculino. Isso precisa acontecer desta forma. Senão, há um desequilíbrio. Com o passar de muito tempo, que eu estou falando há 5.000, onde existia este equilíbrio, nós passamos depois por um período matriarcal também, não no mundo todo, em certos locais. E depois disso, a gente veio com a desconstrução dessas filosofias medievais. E como é que se chega a essa ideia dessas filosofias medievais? Não muito pela escrita, e sim os antropólogos conseguem entender alguns desenhos antigos, alguma maneira de historiografar esse período sem deixar escrita, porque ele não existia ainda. Não. Um mundo mais moderno e mais escrita, e onde a gente tem muitos fatos históricos relatados e deixados para que a gente possa ler, ele é mais recente. Ele é de mais ou menos 3.000 anos para cá, no mundo ocidental. Então, nesse período, onde aconteceu principalmente o Império Romano cresceu muito e começou a liquidar com esses povos que existiam na Europa e começou a eliminar essa filosofia através de uma imposição religiosa. Porque a imposição religiosa, ela cria as castas. Para que o Império Romano pudesse dominar, ele precisava impor medo e regras. E isso também foi feito através de cunhos religiosos. E quando a religião, ou algo criado, algo que foi pensado, algo que foi escrito, ele se sobrepõe a algo que é natural, nós temos um longo período onde a humanidade se perde, onde aquele povo se perde. Isso foi feito com nossos índios. Quando o Brasil foi colonizado e que os portugueses chegaram com a religião para catequizar os índios, eles também se sentiram perdidos, porque eles não tinham religião, eles tinham uma filosofia natural, seguindo as regras e as ordens da natureza. Então, aí depois nós temos qual é o período que nós temos no mundo? O paganismo. Então, esse período do paganismo muito grande, ele foi o quê? A deturpação do sagrado feminino
e do sagrado masculino. Então é um período que tudo podia, tudo era válido, né? As famílias tinham relações sexuais, todo mundo entre eles, irmãos tinham relações sexuais entre eles, pais tinham relações sexuais com filhos. Então, a energia sexual é a maior energia do mundo. É a energia de maior força do mundo. Simplesmente porque ela traz a vida. Se a gente não cuidar disso, se a gente não deixar ela alimentada, se nós não cultuarmos isso dentro da gente, ela pode nos tomar conta de uma forma em que a gente perde a nossa identidade e acaba fazendo coisas muito erradas. Eu me lembro de uma aula, Sérgio, que tu até falou sobre isso, tu me ajuda a me lembrar. Que, vamos dizer que no momento de raiva, tu tenta descontar e tu tá ruim no trabalho e tu tem uma relação sexual com teu marido, tua namorada, quem for, pra dar uma aliviada naquilo. Qual foi a energia que tu trocou? A energia do amor, do carinho, ou aquela energia pesada, densa, de um estresse grande que tu teve há 1 hora atrás no teu trabalho? A ideia Ai, me é de arrepiei toda. descarregar, Ui! não é de complementar, né? Então, esse é um exemplo perfeito de um momento em que tu não está fazendo uma completude, um complemento entre o que existe de mais forte nesse planeta, que é a energia do masculino e do feminino. Pelo contrário, tu está usando o feminino, que é passivo, para descarregar aquela raiva do masculino, que é ativo. Exato. Tá? É isso aí. Então, depois desse período que nós estava falando, do paganismo, aí precisou botar ordem nisso tudo. Sim. Quem é que colocou ordem nisso tudo? O cristianismo. É isso que eu ia dizer. O cristianismo, A religião de novo. A religião de novo, com todas as regras, com todos os pecados que foram instituídos. Para que existiu? Para botar uma regra. Para tentar botar um pouco de ordem de novo no medo, mas para botar ordem. De novo, exatamente. Com medo, sim. E acabando com o pouquinho que tinha ainda dessas filosofias antigas, acabou com tudo isso. Deixou de se cultuar a deusa e começou a se cultuar o Deus. Né? Se tirou todas as festas de solstícios de verão e de inverno, e nós estamos próximos disso. Né? Então, o que era o Natal para o hemisfério norte há 2000 anos atrás? O que era isso lá para eles? Era a festa do Sol. O Deus Sol chegando na Terra para iluminar o inverno, para que ele não fosse tão forte, tão castigativo. Né? Quem é o inverno? É o feminino. Quem é o Deus Sol? O masculino. Então eles cultuavam o quê? Eles cultuavam o equilíbrio entre o feminino na Terra e o masculino no céu, para que pudessem sobreviver. O que a religião fez? Colocou o seu profeta no lugar e nós cultuamos o quê? Cultuamos apenas a chegada do Deus homem. Onde é que está a deusa feminina nessa história? Não tem mais. Não tem mais Até nenhum outro Deus, é só um ainda, né? Que conforme... Até o século III, não existia dentro da religião cristã a figura feminina. Maria só foi existir depois do século III, depois de 380 anos de religião instaurada. Maria Madalena foi aceita há 100 anos atrás como uma profeta. Né? Isso é muito recente. As Três Marias, 500 anos depois da criação. No século V, as Três Marias entraram fazendo parte. Então, a religião, ela diminuiu muito esse feminino e instaurou um patriarcado gigantesco no mundo. E o que acontece hoje ainda? Né? Onde está a nossa deusa feminina? Ela está na terra, ela tá na chuva, ela está no inverno, ela está na árvore, ela está nas águas. Aí o que a gente faz ainda hoje com as águas? Polui a água. O que a gente faz com as florestas? Queima as florestas. E o calor, o queimar é o quê? O fogo é o quê? É masculino. É trazer, quando a gente está irritado e bravo, a gente sente queimor. A nossa temperatura sobe. Se tu tiver muita raiva. Se alguém tiver termômetro, mede. Quando ela está com raiva, mede se tu não subiu 2 graus a tua temperatura no teu corpo. Então, quando a gente vê florestas queimando por muito tempo, e existe uma negação de que isso está acontecendo, inclusive, o que está sendo instaurado no mundo?
Quando o mundo caminha por um equilíbrio, esse equilíbrio ele precisa ganhar um corpo, ele precisa seguir em Ser frente. Mas palpável, o né? Para as antigo não pessoas entenderem. ser palpável. Mas o antigo não quer sair. O patriarcado não quer sair. O masculino que domina não quer sair. Então as florestas queimam. Então essa irritação sobe. O fogo aumenta. Não pensem que quando uma floresta está queimando a gente não se sente mais irritado. Porque o fogo está na natureza. O fogo está... Essa energia passa para todo o planeta, gente. Quem é reikiano sabe que eu posso fazer o reiki, assim como o Sérgio também é, a gente pode fazer aqui e chega lá no Japão, na Austrália. Basta ter a conexão, né? Claro, no caso do reiki tem que ter a permissão, mas a energia Sim. vai. Porque o que nós somos, cada um de nós? Um micro dentro do macro. Mas nós somos um representante do macro, caminhando e vivendo e pensante aqui. Não pense que o que acontecer lá fora a gente não vai sentir. Vai sim, sempre vai. Tá? E ao longo desse tempo todo, o que nós estamos observando hoje? Sim, isso. Tá? Se nós tivemos aí muitos anos de muita intolerância com o feminino, de muita subjugação do feminino, né? de diminuição desse feminino sagrado no planeta, em todas as civilizações, precisou de um movimento muito forte para trazer isso de volta para cima. Só que esse movimento, ele, em um determinado momento, não buscou o seu sagrado. Exato. Completamente. Completamente. Tá? Porque para buscar o seu lugar, tu tem que saber qual é o teu lugar. As mulheres acabaram ficando muito masculinas. Tá? Muito masculinas. Então, hoje, se sabe, e eu não quero dizer isso aqui como algo... não é crítica, tá, gente? Eu sei que ele vai falar, mas... não se sintam ofendidas, é um processo, tá? Compreendam. Muitas mulheres não menstruam mais. Usam remédios para não menstruar. Usam maneiras anticoncepcionais que não menstruam, para não sentir os desabores da menstruação. Porque no local que ela trabalha, se ela tiver de TPM, ela não vai poder desenvolver tanto quanto um homem. E se ela não desenvolve tanto quanto um homem, ela não tem lugar ali. Ela não consegue ganhar o mesmo salário do colega masculino. Mas isso é masculinizar a mulher. Sérgio, deixa eu só fazer um parênteses, assim, que é muito engraçado a sintonia. Ontem eu tava vendo um seriado na Netflix que se chama Annie. É A-N-N-E. E quem tava junto comigo? Manu, né? E aí dá problemas, né? Porque quando a Manu tá junto, ela percebe coisas que não é pra idade dela, mas tá tudo bem. E aí aconteceu da menina menstruar. E a Manu começou a fazer 1000 perguntas, como toda boa Manu. Quem tem Manu sabe o que significa isso. E aí a história foi fantástica porque era na época antiga, desculpa, não lembro, que alguém tá vendo, por favor, me ajuda. E aí ela começou a falar, mas como? Se Deus deu isso para o nosso corpo, isso nos torna mulheres e capazes de gestar outras vidas, por que que eu preciso esconder que eu estou menstruada? Por que que eu preciso negar isso? Isso é lindo, isso é divino, isso é de Deus. E aí, como ela é uma menina diferente, intelectualmente falando, fisicamente falando. As outras falam abaixo, ninguém pode saber, isso é uma vergonha. Ai, me arrepiei toda. Porque isso foi encruado na gente desde aquela época. Mulher menstruada não pode tomar banho. Mulher menstruada não pode tomar banho de lago, de mar. Imagina. E aí cria um monte de crenças limitantes com relação ao nosso feminino. Com relação ao nosso poder. Gente, a gente tem um poder. Então era isso, assim, eu não quero fugir muito, porque eu quero que só o Sérgio fale hoje. Não é só eu que falo. Eu acho que isso que tu está trazendo é muito interessante ser dito, muito importante. Existe uma pesquisadora portuguesa, que não recordo agora o nome, ela fez uma pesquisa que foi o seguinte,
ela fez um grupo com 100 mulheres e pediu para que essas 100 mulheres, mulheres que não tomam anticoncepcionais e que conseguem ter o seu ciclo menstrual regulado pela natureza, tá? Porque o ciclo menstrual tem o quê? 28 dias. E quanto tem as fases da lua? 28 dias. Então a mulher passa pelas fases do feminino deste planeta. Então, isso não é sagrado? Isso não é maravilhoso? Poder saber que ser mulher é estar conectada com a natureza, com a terra, com a lua, com o universo, desta forma, tão maior e tão mais forte do que o masculino, do que o homem, não é? Por que o homem não tem toda essa conexão? Porque ele tem que proteger o feminino. Então, ele não pode ter tanta conexão. A proteção, ela tem que ser mais leve, mais leve não, mais livre um pouco, né? Para adquirir essa força maior, para proteger o que é mais frágil. Importante. Porque esse ciclo gera uma fragilidade. Sim. Mas o que essa pesquisadora descobriu? Ela fez uma pesquisa com 100 mulheres e elas escreviam o seu período pré-ovulatório, o seu período pré-menstrual, o seu período pós-menstrual e como elas se sentiam naquele momento. E essa pesquisa fez com que, então, essas mulheres, através destas mulheres, fosse implementada essa pesquisa dentro de uma grande empresa lá de Portugal. E essa pesquisa foi colocada em mulheres que tomavam anticoncepcionais e que muitas, inclusive, não menstruavam. Mas elas têm exatamente o mesmo período, não tão nítido. Não com sangramento, mas tem. Não com sangramento, mas tem o mesmo período. E aí eles dividiram as funções da mulher de outra forma. Por exemplo, o período pré-menstrual, a mulher fica mais introspecta. Então deram para essas mulheres que estão no período introspecto trabalhos que precisam ser didáticos, leituras, onde ela precisa aprofundar dentro daquilo ali. Então, o trabalho que era feito em 10 dias, a mulher nesses 7 dias, ela fazia isso em 5. Porque existia uma predisposição do corpo para isso. No momento pós-menstrual, 7 dias depois, que encerra o ciclo, que ela fica na lua nova, que é a lua da criação, de tudo mais, eles colocavam essas mulheres em funções onde lidava com muitas pessoas. E ela tinha uma capacidade tão grande de liderar que era incrível. Então, não vou aprofundar mais, porque também não está me vindo aqui completamente todo o processo. Isso. E aí todo o processo eu posso falar bobagem. Depois eu vou atrás disso de novo, mando para ti, tu bota lá. Com certeza, com certeza. Qual é a função de falar isso? É que cada 7 dias existe uma função diferente dentro da mulher. E se isso for explorado pelas empresas, e se as empresas entenderem isso e permitirem a mulher ser mulher e ainda utilizar essa força do feminino, esse poder, porque esse é o poder do feminino. O empoderamento do feminino é justamente esse. É dizer o quê? Eu sou mulher, eu sou feminina, eu sou natureza e eu sou tudo isso porque tenho um útero, tenho um ovário e eu posso criar, eu posso procriar, eu posso optar. Qual é o empoderamento? Eu opto quando eu quero ter filho, eu opto quando eu posso ter filho, eu opto quando eu quero fazer sexo e com quem eu quero fazer sexo. Este é o empoderamento. Só isso. E, gente, assim, ó, quando o Sérgio faz, porque eu conheço há muito tempo o Sérgio, quando ele fala isso, ele não tá criticando quem não quer ter filho. Ele tá exatamente mostrando o direito que nós temos. E nós não estamos entrando na questão de aborto, tá? Por favor, pula essa fase ali, que a gente não vai falar sobre isso hoje. Mas dá valor para nossa capacidade. E é isso que eu trabalho nos meus atendimentos. Essas mulheres que sofreram, e que com certeza o Sérgio trabalha de uma forma diferente porque é constelador, a gente olha para o poder desta mulher, independente da lesão física e psicológica que ela teve na sua infância ou em algum momento da sua vida. Porque esse poder continua sendo dela, independente do que sofreu. Então a gente precisa transformar esse olhar sempre para a dor e olhar agora para todo o poder que tu ainda tem.
É um trabalho longo, é um trabalho demorado, mas nós todas temos. E a gente precisa olhar para isso. Sim. Então, é uma fala que hoje a gente sabe que tem muito caminho ainda pela frente, muita coisa ainda vai acontecer aí pela frente. Houve um despertar, e normalmente após um despertar há um desequilíbrio também, e esse despertar precisa ser alimentado. Para isso, por que a gente está aqui falando isso, né? Para que isso não é um conhecimento meu e nem é um conhecimento da Tati. A gente não desenvolveu isso, a gente está aqui quase como um papagaio. Aprendiz. A gente é um aprendiz. A gente está... só organizamos algumas coisas ao longo do Através de tempo, estudo, de intuição. que conseguimos ir pela observação também em consultório, que quando a gente põe em prática isso que estamos falando, isso traz um resultado positivo, muito positivo, tá? Em relacionamentos conjugais e relacionamentos afetivos, familiares e com amigos, em trabalho, né? Em saúde, muito em saúde também. Então, a pessoa encontra o seu lugar, se ela encontra o seu lugar de honra nessa vida, então ela está equilibrada, ela tá mais tranquilo. A caminhada, né? A caminhada é um processo triplo sempre, mas quando a gente encontra o nosso caminho, então a gente sabe que somos o caminhante, soubemos então a procurar a maneira de caminhar e encontramos o caminho. Para que isso seja, é a tríplice, né? Para que isso seja equilibrado, os três precisam existir: o caminhante, o ato de caminhar e o caminho. Então, gente, quando a gente eu não encontra conhecia, o nosso amei. lugar, Amei. quando a gente encontra o nosso caminho, o caminhar do masculino, o caminhar do homem, ele é diferente do caminhar do feminino. Ele precisa ser diferente para que o mundo continue sendo equilibrado. Se as mulheres caminharem no caminho masculino, o que vai acontecer? Os homens precisam ocupar o caminho feminino para equilibrar o planeta. Sempre vai ser assim. O planeta não vai desequilibrar. Se desequilibrar, deixa de existir. Isso não vai acontecer. Não. Então, se um sai do seu lugar, o outro vai ocupar. E hoje a gente vê muito isso em relacionamentos, né? A mulher representando muito mais o masculino dentro de casa e o homem representando muito mais o feminino dentro de casa. Isso pode acontecer? Pode. Eu chamo isso do equilíbrio do desequilíbrio. Isso só não pode agredir. E tá tudo bem. O que o Sérgio tá querendo dizer é o seguinte: não significa que os parceiros são homossexuais. Não. E sim, é a energia, é o interno, é o pensamento, é a atitude comportamental. E isso não tem nada a ver com uma dificuldade de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Também não, porque existe um equilíbrio energético ali. Então, isso é fantástico. Vocês entendam que isso não é um problema. Ele não está dizendo um problema, ele está dizendo assim que está tudo bem. Porque cada um achou o seu... Eu não gosto muito desse jargão, mas tudo bem. Achou o seu chinelo velho pro pé torto. E tá tudo bem. Às vezes a gente descobre que tem um casamento de alma por causa de uma pessoa. Vou te dizer, e não é fácil. E agora, com isso que tu falou, é importante também deixar aqui, que como tu disse, né? Nós não estamos falando de opção sexual. Não tem nada a ver com opção sexual. Mas tem a função do masculino e a função do feminino. Homens têm as duas energias? Tem. As mulheres têm duas energias? Tem. Então eu sou homem porque, aparentemente, a minha fisionomia biológica é do masculino. Então eu sou o quê? Um representante do masculino. O meu corpo foi projetado biologicamente, estruturalmente, para eu representar o masculino. Qual é a função do masculino? Proteção, limite, busca, força, buscar, né? Conquistar, ir atrás, ir adiante. Essa é a função do masculino. Qual a função do feminino dentro de mim? Cuidado, proteção, amor, aconchego, equilibrar, distribuir, produzir. Por que não? Produzir. Sim. Financeiramente, qual a função do masculino num homem? Ganhar dinheiro. Qual a função do feminino num homem? Manter esse dinheiro no bolso.
Não adianta ganhar. Distribuir E no bem segundo, distribuído, saber para onde tu vai botar cada distribuir feijão. bem. Isso, né? Porque não adianta nada ganhar 100 mil reais por mês e no quinto dia útil os 100 mil tá na conta e no oitavo dia útil não ter mais dinheiro na conta. Então o feminino em mim não existe. Eu simplesmente fiz o Ignoro. dinheiro desaparecer, ignoro. Né? Então essas são as funções. Qual a função da mulher? Ela é a representante desse feminino na humanidade. Então, biologicamente, estruturalmente, o corpo foi produzido para representar mais este feminino. Qual é a função desse feminino? É o do cuidado, é o do interno, é o da amorosidade, né? É o equilibrar Auxiliar o no que o masculino equilíbrio. não consegue. Auxiliar no equilíbrio, produzir, procriar. Então, essa é a função. Existe o masculino dentro da mulher? Claro que existe. Claro. Quando ela sai todos os dias de manhã para trabalhar, ela não está fazendo isso com o seu feminino, está fazendo isso com o seu masculino, com a sua energia masculina. Quando ela chega na empresa e lidera uma equipe, ela está fazendo isso com o seu masculino. Tá? O que não pode tanto para homem e para mulher, o que o prejudica é eu usar a minha energia feminina e quase entender que eu sou uma mulher. O que não pode a mulher fazer é usar a sua energia masculina e isso ficar tão forte que ela se masculinizar e acreditar que é um homem. Aí não dá. Aí o corpo dói, o corpo adoece e a gente tem muitos problemas. Sérgio, deixa eu só fazer um parênteses. Gente, olha só. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim, porque eu sou uma pessoa muito positiva, é que nós temos 5 minutos. A notícia boa é que o Instagram tá dando mais tempo para alguns a Instagram. Mais de 1 hora de live. Então, antes de eu começar essa live, eu fiz uma pergunta pro Sérgio. Vamos tentar? Então, nós vamos tentar. O que vai acontecer? Se aparecer os numerozinhos aqui para mim, eu vou ter que encerrar a live para salvar e para manter ela no meu Instagram, tá? Então, se a gente não se despedir, não se preocupem, que é o que a gente está tentando fazer com que a live dure um pouco mais, tá? E se vocês quiserem que a gente faça outra depois, outro dia, a gente aceita convites, né, Sérgio? Com certeza. Então, vai lá, vamos tentar. Se alguém colocou alguma pergunta aí, enquanto estava falando, eu estava Não, pergunta aqui. não, mas a Mara falou uma coisa que ela foi no Machu Picchu. E aí ela gostou muito dessa questão do gestar. Gente, tem uma questãozinha ali no Instagram que é um pontinho de interrogação. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, utilizem ali, porque fica mais organizado, tá? Eu tenho um dedinho um pouquinho rápido, então eu tenho medo de apertar nos botões errados. E ali eu sei que fica tudo organizadinho. Então, não sei se alguém tem alguma questão para colocar. Tá todo mundo muito quietinho com essa... não vou conseguir, ó, Sérgio. Não vai Apareceu os dar. números. Não. Gente, vou agradecer o convite Até a do próxima, Sérgio. então. Até a próxima. Um beijo a todos. Um beijo ao Sérgio, maravilhoso professor. E espero que todos tenham gostado. Beijos. Eu termino isso dizendo assim, eu me curvo ao feminino de todas vocês. Ai, Sérgio, eu não vou chorar na live. Não vou chorar na live. Obrigado, gratidão, Sérgio.